Observação inicial, né? As notas de campo, elas são paralelas ao processo de coleta de dados. Na verdade, as notas de campo, elas compõem o processo de coleta de dados. Então, quando a gente fala de notas de campo, elas são, de certa forma, um outro tipo de dado que você usa para triangular com outros dados. Por exemplo, você quer fazer pesquisas em que você vai entrevistar as pessoas. Você pode também fazer registro das anotações das coisas que foram acontecendo. Você quer analisar como os alunos resolvem problemas de papel numa disciplina, né? E você é o professor dessa disciplina ou não. Você está observando o professor da aula e quer saber quais são os resultados disso. Você pode fazer anotações sobre esse processo, né? Enfim, o céu é o limite, né? Então, tem muita coisa que você pode conjugar com as notas de campo, né? Então, quando diz que elas são paralelas ao processo de coleta de dados, enquanto você está coletando dado, você está produzindo nota. Só que muita gente pensa que a gente escreve essas notas e depois deixa guardado no armário e esquece. O processo de construção e de análise, né? Aqui eu estou, cadê? Processo de construção de análise das notas de campo. Parece que está dando um delayzinho aqui, né? Está dando um pequeno delay. Vamos ver aqui no... Botar no dados móveis aqui. Para ver como é que é. Parece que o dados móveis está melhor que a internet. Vamos lá. Então, você coleta e analisa as notas de campo enquanto você está no campo. Aí, depois você usa esse processo elaborado, esse seu diário, como forma de retomar aquilo que aconteceu na pesquisa. Tá bem? Então, basicamente, com respeito às notas de campo, existe um contínuo aí. Eu registro tudo ou registro pouco, né? Quando você registra muito, você pode implicar em ônus para o sujeito. Então, você quer anotar até a respiração do sujeito de pesquisa. O que você faz? Você escreve tudo, mas você é um ser humano, você não é um robô, você não é uma gravadora, então você se perde. Aí você... o que você falou mesmo? Você está no meio de uma entrevista, aí você quer anotar tudo, aí você perdeu uma palavra-chave. O que você falou mesmo? Então, você traz ônus para os sujeitos, porque você tem que interferir no ritmo de funcionamento deles para eles funcionarem de acordo com a sua velocidade de tomar nota. Então, anotar muito te traz muito dado, mas traz ônus para os sujeitos. Enquanto que anotar pouco traz bônus para os sujeitos, mas traz ônus para a pesquisa. Por quê? Porque você vai perder muita coisa importante, né? Então, você aumenta a imprecisão. Então, tem um limite saudável, né? As notas de campo, elas requerem uma capacidade de análise, né, de você enxergar em pequenos pedacinhos, mas em também saber fazer sínteses. Tá? Saber o que anotar. Isso que é importante. E aí que a gente vai trabalhar. Né? Então, não é nem para você anotar muito, ou quer dizer tudo, né? Nem anotar pouco, o que quer dizer nada. Né? Então, o limite saudável está entre esses dois. Observação inicial ainda, né? O ato de anotar não deve chamar muito atenção, tá? Incluindo o movimento físico. Eu digo, você vai anotar e você... Nossa, a quem está lá a 10 km de distância está vendo você anotando, né? Por quê? Isso vai interferindo, de certa forma,
em como as pessoas percebem a sua pesquisa. Elas podem se sentir, por exemplo, avaliadas. Pô, o cara tá falando. Se eu falei uma parada, né? Na cabeça do sujeito de pesquisa. Eu falei uma coisa, o cara já notou. Será que não era para ter falado isso? Né? Pode dar também uma. Como é que nós podemos falar? Uma brecha, né? Pode dar uma oportunidade para os sujeitos descobrirem o que você está interessado na pesquisa e eles começarem a se comportar de acordo com isso. É o que a gente chama de profecia autorrealizadora na psicologia, tá? Então, muito cuidado, né? Você anota sem chamar muita atenção para que você não interfira muito sem querer, né, no ambiente de pesquisa e que você não dê a oportunidade, não torne o sujeito de pesquisa suscetível de se comportar como você desejaria que ele se comportasse. Tá? Que ele se comportasse. Destaque ações e capte palavras textualmente. Em algumas pesquisas, né, quer dizer, em toda pesquisa qualitativa, o contexto importa. Em algumas, o contexto, o ambiente, vai ser mais importante do que em outras, isso é claro. Mas o contexto sempre vai importar. Então, é sempre bom você formar uma imagem vívida, tá? Desse contexto. Tente anotar expressões exatas em entrevistas. Né? Porque, por exemplo, o sujeito está te falando uma palavra-chave, né? E você, não, eu vou parafrasear esse sujeito. Né? Eu vou falar o quê? Eu vou falar uma coisa que eu acho que tem significado. E aí você já começa cometendo um erro. Porque você está supondo, né, uma coisa que talvez você nem saiba que seja verdade. Então é importante que você tente anotar as expressões exatas em entrevista. Tá? Exata. Claro, você não vai anotar tudo da entrevista. Então, se preocupe em pegar palavras-chave, analisar, por exemplo, quando o sujeito hesita em fazer um comentário, quando é que ele põe uma tônica naquele comentário. Então, isso, ao mesmo tempo que você vai ter que desenvolver a sua capacidade de anotar, você tem que desenvolver todos os outros sentidos, né? E quando a gente fala de escuta, não significa só ouvir. Quando a gente fala de escuta, aprender a escutar, é aprender a perceber. E isso envolve ouvir, ver, às vezes tocar, às vezes sentir odores, né? Tato, audição, paladar, olfato e visão, né? Ver também. E a gente ainda fala de um sexto sentido, né? Intuição, né? Então, aprender a desenvolver a intuição é importante também. Nem sempre confiar nela, mas aprender a desenvolvê-la. Então, evite paráfrases no começo. Deixe as paráfrases mais para quando você já estiver ambientado no campo e tiver adaptado com a linguagem dos sujeitos. E você pode usar descrição. Descreva os sujeitos, descreva o ambiente, descreva ações, descreva interações, aquilo que for relevante para a sua pesquisa. Lembre-se, como você não consegue absorver tudo o que está acontecendo no contexto, quanto mais seletivo, no sentido de você ter um recorte de pesquisa claro, mais fácil será para você desenvolver sua pesquisa. Tá? Então, nas suas descrições, foque naquilo que é importante. Tente não categorizar precocemente, tá? Isso acaba dando uma conotação um pouco alienígena. Parece que você veio de outro planeta, está observando e você já está querendo categorizar.
Né? Imagina só um extraterrestre chega aqui, os seres humanos se comportam assim. Na primeira vez que ele a gente está dizendo assim, eu já vivi tantos anos, como é que essa pessoa vai saber mais que eu do que eu estou vivendo? Né? Então, tente não categorizar precocemente. Esses processos são complexos e necessitam de uma entrada do pesquisador no campo. Então, você pode fazer aquilo que você sente que é muito semelhante, né, ao que você concebe, né, aquilo que tá? Tente não ter essa categorização já pronta, entendeu? A menos que, claro, se você tiver trabalhos que já apontem para certas categorias, você pode utilizar isso para saber se essas categorias valem nesse contexto. Mas eu estou falando de um estudo em que você começa sem categorias, entendeu? Então, você quer descrever um contexto específico e você simplesmente já quer chegar sabendo tudo que aconteceu. Bom, se você já sabe tudo que aconteceu, eu não sei por que você está fazendo, né? Você está fazendo pesquisa porque você não sabe por que uma coisa aconteceu e você quer entender. Tá? Isso denota também uma rigidez na visão de mundo, uma visão obtusa, uma visão simplista da realidade. Bom, se você já sabe o que acontece logo que você chegou, então a realidade é muito simples, qualquer pessoa poderá chegar e dizer isso aí, e basicamente, ou você é um gênio, ou a sua visão é muito simplista e não leva em conta diversas coisas. Muito provavelmente é a segunda, tá? Porque não creio que exista tão genial para bater o olho e dizer, olha, é isso, né? Até um pesquisador muito experiente, ele vai precisar de um tempo para se ambientar no campo. E acaba, muitas vezes, sendo um pouco etnocêntrico. Ou seja, você coloca a sua cultura no centro e chama todas as outras de periféricas ou marginais e diz, né, acaba dizendo que, bom, olha, o que é certo é o que eu penso, tudo que está errado é o que não é o que eu penso. Então, essa categorização precoce, você chegar dizendo o que está acontecendo, ela não é saudável. Tá? Não é saudável. Lembre-se sempre das suas questões de pesquisa. Gente, como você está focando em um determinado objeto de pesquisa, em determinados sujeitos de pesquisa, quanto mais claro as suas questões de pesquisa tiverem, mais fácil vai ser para você focar nele. Você não vai ficar desviando em dúvidas desnecessárias, tá? Então você tenha muita clareza do que você quer e do que você precisa coletar, porque aí você vai poder deixar certas coisas passarem e você não vai precisar sobrecarregar sua cabeça com, nossa, será que eu deixei alguma coisa passar? Não, porque você já sabe com muita clareza, né, se aquilo está ligado ou não ao seu programa de pesquisa. No começo, claro, vai ser muito mais difícil, porque você pode pensar assim, não, mas isso aqui pode estar associado, eu vou anotar. Anoto. E ao longo do tempo, o que, é que vai acontecendo? Você vai vendo que certas coisas que você apontou nem eram tão relevantes assim. E aí você vai chegar numa conclusão, tá? De que existem certos aspectos. Será que alguém pediu para entrar aqui? Eu acho que eu ouvi. Não, estou ouvindo vozes. Né? Então, basicamente, gente, quando você tem noção do seu problema de pesquisa, você sabe o que você precisa coletar, porque você já pensou nos seus objetivos específicos e gerais, você já pensou na metodologia. Você tem muito claro também, né, após lembrar das questões de pesquisa, o seu delineamento. Então, você já sabe mais ou menos o que você vai anotar. Então, priorize anotar aspectos que podem responder a sua pesquisa. As suas questões de pesquisa, tá bom? Então, ações e palavras exatas que se relacionam à sua pesquisa tem que estar no seu diário de bordo. Tá?
Notas sobre documentos achados no campo, tá? Então, assim, isso aqui se aplica muito para pesquisa documental, mas pode servir, por exemplo, para te ajudar numa pesquisa que seja não documental, tá? Então, quanto a esses documentos, você seja sintético, mas você foque em detalhes importantes para a pesquisa. Foque em representatividade. Esses dados representam aquilo que é relevante para a sua pesquisa, tá? É importante que você tenha essa clareza. Então, aqui a gente vai passar para um aspecto mais prático do que anotar de fato, né? Essas foram orientações gerais sobre o que registrar, né? Então, eu vou passar agora para descrições mais específicas acerca disso. Então, preparação. Você não pode chegar no campo, se você for tomar notas de campo e usá-las como dados, eu já esqueci meu caderno. Não. Você tem que sempre estar com seu caderno, gravador, câmera. No caso, hoje, a gente já nem usa mais muito câmera. Como o celular já tem a câmera, a gente usa o celular. Às vezes, o celular também ajuda com a gravação do áudio, tá? Então, sempre esteja munido desses elementos. Se você tiver uma mochilinha, uma bolsinha, né, que você possa ter essas coisas preparadas, e de preferência, se você for usar carregador de celular, já carregado, tá? Não deixe para carregar lá na hora, porque você vai se atrapalhar, tá? E o caderninho de notas, tá? Mas esse caderninho de notas, esse gravador, esse celular, não é para você gravar e esquecer. É para você gravar, levar os dados para casa e trabalhar nesses dados, tá? No horário que você trabalha com a sua pesquisa, tá? Vamos supor que você vai no campo segunda e quarta. Terça, quinta e sexta, nesse mesmo horário, né? Se você tiver, claro, reservado para pesquisa, você vai trabalhar, entendeu? Nas suas notas. Algumas vezes, lá dentro do campo, você ainda vai ter que trabalhar algumas notas, tá? Mas mantenha um horário fora do campo para ir trabalhando as notas. Isso vai ser muito importante para você. Então, organize-se. Siga um formato. Precisa ser o formato mais rigoroso do mundo? Não. Você vai se perder porque você não tem um formato mais rigoroso do mundo, mas siga um formato relativamente organizado, que economize carga cognitiva para você. O que eu quero dizer com isso? Então, tipo assim, você já sabe mais ou menos o que anotar, já está com aquilo na cabeça e já tem os pontos que você vai ter que anotar. Tá? Você não vai ter que ficar avaliando lá no momento tanto assim, né? Ou tanto quanto você teria que avaliar se não tivesse pensado nisso, no momento que está coletando dados. Ache também uma forma que seja confortável para você. O pesquisador X, que tem 200 anos de pesquisa, ele só faz de uma forma. E ele falou daquela forma, eu tenho que fazer dessa forma. Não, você não precisa fazer. Você pode até pensar algumas dicas daquilo, mas você não precisa dizer, vou fazer dessa forma, porque é a forma. Entendeu? É importante que você tenha as suas próprias formas de fazer isso, porque são elas que vão deixar o cenário mais confortável para você. Bom, quer anotar especificamente, né? Data. É importantíssimo. Porque a pesquisa qualitativa ela é temporal, né? E também a hora da coleta. Se você for, olha, fui no dia 20, hoje é dia 22, né? 22, 2h30 para o campo. Ponto. Aí, nesse dia, você vai fazer as anotações, né? Do dia 22, hora tal. Anote pessoas e cenas. Quem são as pessoas que estão envolvidas? Né? Em que lugares você foi? Como é que são esses lugares? Outra coisa, numere suas notas. Não vai, não, depois eu vou saber. Não, numere. Nota 1, você começa a anotar.
Aí você passa para nota 2, anota lá no topo da página, ou embaixo, como você prefira. Né? Começa a nota 2. Né? Nota 3, anota. Se você tiver um caderno, né, você numera também. Tá? Por que você numera? Porque, às vezes, o caderno ele arranca a folha. E se você perder uma nota, você vai ter um buraco lá nos seus dados, né? O que pode prejudicar a credibilidade deles, né? Ou melhor, como é a palavra que a gente estava usando? Não era confiança, nem era credibilidade, eu me esqueci a palavra que a gente estava usando. Mas credibilidade é quase isso, né? É a palavra que a gente usava. A validade dos dados, tá? Então você compromete a validade dos dados. Então, mesmo se você tiver um caderninho, anote, coloque em sequência as notas, tá? E use só um lado do caderno. Por quê, professor? Bom, às vezes sobre aquelas notas, você quer anotar outras impressões que teve. E você, depois, quando volta no instante posterior no campo, você percebe coisas que estão relacionadas com aquelas notas. Então, deixa um lado do caderno, né, para anotações futuras sobre as notas. Seja sobre relações com eventos que aconteceram posteriormente, seja sobre possíveis interpretações que você desenhe a posteriori. Tá? Então, é importante que você tenha essa clareza de que as notas, elas não são uma coisa completamente, como é que eu posso dizer, invariante. Deixa eu só pegar aqui um carregador, gente. Tá? Pronto. Eu vou carregar meu fone aqui. Bom, então, use uma linguagem própria, tá? Use uma linguagem própria sua, tá? E tente ser o mais fidedigno possível na anotação, tá? Por quê? Porque as notas, elas têm que ser suficientes para que você confie na sua memória. Quando você for ler suas notas no futuro, você não pode ter dúvidas sobre o que aconteceu. Ah, mas será que aconteceu X ou aconteceu isso? Ah, eu tenho dúvida agora. Então, o seu trabalho de anotação poderia ter sido melhor. Tá? Você não quer ter essa sensação de que, poxa, será que eu vou ter que descartar minhas notas? Tive tanto trabalho para isso. Então, você tenta ser o mais fidedigno possível na anotação, tá? E use uma linguagem que você entenda, né, no futuro e que você possa confiar na sua memória para as coisas que aconteceram. Então, começando, tá? Atalhos devem ser suficientemente seguros. Se você estiver numa entrevista e a pessoa, por exemplo, fala muito rápido, né, e você quer anotar o que ela está falando, mas ela fala muito rápido, então você vai anotar uma parte da frase do que ela falou. Então, uma forma de você tornar esse atalho suficientemente seguro terminou aquela entrevista, anota tudinho o que a pessoa falou. Tá? Anota todas as palavras, todas as frases que estão incompletas. Tá? Então, se você escolher tomar um atalho para facilitar a sua vida, então você vai completar essa nota assim que você terminar a entrevista, antes de você passar para uma próxima. Tá? Distinga, tá, entre notas sobre os outros e notas para você. Tá? Notas sobre os outros. Observações que você vai fazer sobre os sujeitos de pesquisa. Notas para você. Às vezes, né, notas para você servem para você colocar suas dúvidas, seus sentimentos, sobre como você descobriu aquilo que você supostamente descobriu. E as notas sobre os outros, elas costumam ser mais descritivas. Quanto às notas para você, elas tendem a ser mais interpretativas. As notas sobre os outros, elas tendem a mais a ser sobre o self declarativo
do que sobre o self-reflexivo, né? Nós vamos falar com muito mais profundidade sobre o que é o self-declarativo e o que é o self-reflexivo. O que é o self-declarativo? É aquele que fala o que acontece. E o self-reflexivo é aquele que explica por que ele sabe que aconteceu o que ele disse que aconteceu. Tá? Então, um é mais descritivo, o outro é mais interpretativo. Né? Um é mais ontológico, o outro é mais epistemológico. A gente pode pensar dessa maneira. Tá? Use também glossários. Tá? Às vezes, você quer usar uma palavra técnica para se referir a alguma coisa. Então, use um glossário. Né? O que significa teorema em ação? O que significa alfabetização científica? O que significa, sei lá, profecia autorrealizadora? Né? Use esses glossários. Porque assim, né, usando esses conceitos, você pode reduzir a sua carga de notação colocando um significado maior. Então, o conceito ele tem uma densidade explanatória grande, porque ele é pequeno e nele cabe muita informação. Assim como as fórmulas, equações científicas, né? Elas guardam muita informação num pedaço muito pequenino, então elas têm uma densidade aí de informação, os conceitos também. Então é bom que você tenha um glossário. Tá? Crie desenhos e esboços compreensíveis, desculpa. Tá? Você pode usá-los para sistematizar coisas, por exemplo, posições numa reunião. Eu vou falar uma coisa que aconteceu na UFOPA, que me comunicaram uma vez. Não era uma pesquisa, mas era uma vivência. Né? O que acontece? Na reitoria, antigamente, né, tinha uma das gestões aí, né, o pessoal percebia que quanto mais próximo o pessoal sentava do reitor, é porque mais considerada essa pessoa era, né, seja nas suas opiniões, na sua influência sobre o reitor. Então, por exemplo, só a posição em que as pessoas sentavam já dizia muita coisa, né, sobre o processo. Tá? Então, é importante que você, né, se for usar essa informação nas suas notas de campo, criar desenhos e esboços compreensíveis, né, tipo, criar desenhos e esboços, faça de forma compreensiva. E você pode usar esses diagramas para sistematizar coisas. O exemplo é posições numa reunião, mas pode ser, sabe o quê? Posições na sala de aula, né, dos alunos, né, como os alunos se sentam, a disposição dos grupos na sala, né, onde o professor costuma andar, bom, enfim, né? Você pode fazer um diagrama sobre essas coisas. Então, isso aí é informação que pode estar nas suas notas de campo. Então, assim, você pode também usar aquele esquema do caderno, anota na parte da frente, na parte de trás, né? Anota as suas notas sobre as suas notas, para você falar as notas sobre os outros e as notas sobre você, né? Ou você pode pegar metade da página, escrever notas sobre os outros e metade da página notas para você. E atrás você pode deixar para registrar espaço, né? Então, assim, é importante que você tenha essa clareza também. E que se você for seguir atalho, esse atalho tem que ser suficientemente seguro para não prejudicar a sua coleta e o registro dos seus dados. Tá? Alguns conselhos, tá, gente? Revise suas notas sempre que possível. Tá? Olhe suas notas e veja, isso aqui está claro ou não está? Eu preciso melhorar, preciso deixar mais sistematizado. E, gente, por incrível que pareça, né? Às vezes eu vou ler algumas coisas que eu anotei, eu não entendo. E eu não estou falando assim, o que eu queria dizer com isso? Não, eu não entendo grafia mesmo. Tá? Então, eu imagino que com outras pessoas possa isso acontecer também. Tá? Então, revise suas notas. E aí, claro, também o conteúdo semântico. Cada frase que você escrever tem que ser suficientemente clara para retomar aquele evento. Então, lembra, o que você vai anotar? Você vai anotar aquelas coisas que interessam para a sua pesquisa, aquelas coisas que estão relacionadas com a pesquisa que você está fazendo e que respondam à sua pergunta. Tá? Além disso, você tem unidades de análise diferentes. Você está olhando ações, discursos, linguagem, né?
interações, enfim, as tuas lentes de pesquisa vão dizer isso, né? Então, por exemplo, né? Vou pegar um exemplo para cada um de vocês, né? Aqui, ó, a Alzenira, né? A Alzenira gosta da teoria dos campos conceituais, né? Eu vou começar por isso que é o que está mais próximo de mim. Então, conhecimento operatório. Então, conhecimento operatório e conhecimento predicativo. Você já começa daí, né? As suas lentes de pesquisa já te mostram um ângulo diferente, né? Que você vai ter que analisar não só aqueles conteúdos que o aluno explicita, mas também vai ter que analisar aqueles que estão implícitos na ação, né? Então, o conceito de invariante operatório é muito importante, né? Nas suas notas de campo, tá? O Douglas, né? O Douglas estava falando. Já vai, Max. Só um segundo que o Max aqui tá. Acho que ele está querendo sair. Vai lá. Vai. Então tá, né? Então, o Douglas quer estudar ensino por investigação, mas ao que parece ele ainda está aí no movimento de escolher o tema, né, de determinar se vai trabalhar com professores, com os alunos, mas aparentemente, pelo que ele trouxe hoje para a gente, né, está preocupado em estudar, né, como os clubes de ciência impactam na forma, pelo menos o clube de ciências de Óbidos, né, não sabe ainda também qual vai ser a fonte de dados, se vai ser Óbidos, se vai ser Santarém, né, se vai ser algum outro. Mas como se impacta na formação dos professores? Então, por exemplo, em que aspectos, né, você quer saber desenvolvimento profissional, né, identidade profissional, o que mais, né? Pode ser uma outra coisa. Então, você vai focar em aspectos que estejam associados com formação de professores e com a unidade de análise que você estudou. Tá? O André, que trabalha com autoeficácia, tem 4 fontes de autoeficácia. A autoeficácia depende das experiências pessoais, né? Das experiências vicárias, ou seja, como você julga que você se sairia substituindo um sujeito, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. O cara nerdão, CDFzão da turma, né? Você está fazendo uma disciplina, aí ele tira 6. Você não é o nerdão CDFzão da turma, né? Aí, né? Vou pensar assim, né? Como eu não sou o nerdão CDFzão da turma, se o nerdão tirou 6, imagina quanto eu vou tirar. Então você se coloca no lugar daquela pessoa, você substitui aquela pessoa e se analisa no lugar daquele modelo. Então, isso é uma outra fonte de autoeficácia, né? Ou seja, o construto de autoeficácia ele é sociocognitivo porque ele relaciona, né, as pessoas umas com as outras. Depende também da persuasão verbal, né, se a pessoa ouviu, né, incentivos ou restrições quanto a ela, e dos estados físicos e emocionais. Então, dados sobre isso são importantes. Né? A Amanda trabalha com gênero, né? Então, dados sobre as relações de poder, no caso que é o que ela costuma trabalhar, né? Como esse poder se distribui, né? Sobre ferramentas de resistência, também são importantes. Então, você veja, nós temos 4 objetos de pesquisa diferentes, 4 referenciais teóricos diferentes e 4 formas de observar diferentes. Dá para a gente comparar uma com a outra? É muito difícil. Agora, você pega 2 pessoas que trabalham com a mesma coisa e elas têm interpretações completamente diferentes, talvez uma das 2 esteja errada ou as 2 estejam erradas. Né? Então, o que é importante é que você esteja bem calibrado para perceber as coisas. Estar bem calibrado significa ter um bom domínio do seu referencial teórico, ter uma boa noção de como você vai transferir esses conceitos teóricos para análise empírica também, né? E estar fazendo um bom processo de coleta de dados, prestando atenção, né, ao que acontece, tá? Então, revise suas notas e as suas notas, né, sempre veja se elas estão coerentes com a sua lente de pesquisa, tá? Veja se elas estão coerentes com os objetivos da sua pesquisa, tá? Então, converta suas notas de campo rapidamente. Faça tão logo quanto possível. Tenha timing. Por que eu estou falando isso, gente?
Porque simplesmente, às vezes você faz a sua nota de campo, né? E aí você, deixa pra lá, tô cansado, né? Tô cansado, hoje eu não vou fazer nada. Enfim, né? Você deixa para depois, você procrastina. O que acontece? Ao longo do tempo, é natural a gente experimentar um processo, desculpa, de esquecimento, de distorção cognitiva. Por quê? Porque a memória ela não é uma coisa que acontece e você armazena na sua cabeça. A memória ela é um processo reconstrutivo. Você vai pegar pontos que você lembra que aconteceram e vai tentar reconstruir essas coisas numa narrativa. Quanto mais tempo passa, mais falha essa narrativa tende a ser. Ainda mais se esses eventos eles são muito vívidos. Por exemplo, existem pesquisas aí no campo da psicologia, né, que mostraram que pessoas que já estavam vivas e vivenciaram a queda da espaçonave Challenger, né, elas fizeram um relato uma semana depois do evento, 2 meses depois do evento, o relato era completamente oposto. Desculpa, o oposto não, era completamente diferente. E algumas vezes totalmente oposto. Teve uma das pessoas que ela chegou a dizer que não viu a nave caindo, né? E ela teve certeza que viu na televisão. Mas por quê? Porque depois ela viu uma entrevista, por exemplo, né, que é um outro ponto que você pode rememorar, e quando ela foi construir essa narrativa, ela alterou o conteúdo da narrativa. Então é importante que você tenha essa clareza, né, de que quanto mais timing você tiver, ou seja, quanto mais tiver essa percepção de agora é a hora, né, melhor vai ser para suas notas de campo. Então, basicamente, gente, o meu conselho é converta assim que possível, tá? Tô dizendo não, do cachorro, para lá só por causa da minha nota de campo. Não é bem isso que eu estou dizendo. Mas faça. Né, acho que estou dando uma travada aí, né? Você chegou em casa, tem que dar a fralda do bebê, claro, você vai dar prioridade para isso. Você tem que fazer o jantar para você comer, claro, você vai dar prioridade para isso, né? Agora, você chegou, tomou banho, fez seu jantar, né, tal, tá bem, escovou seus dentes, tá ok. Aí disse, eu tenho aqui meia hora que eu posso trabalhar, convertendo minhas notas de campo. Não, vou deixar para depois. Eu vou olhar aqui o WhatsApp, vou olhar o Instagram, vou entrar na internet, vou assistir o YouTube, vou assistir o Netflix. Não, faça, aí depois você vai lá para o Netflix, para o YouTube, né, para sua confraternização, o que seja, né? Mas não deixe para depois, porque esse negócio de deixando para depois, a gente cai auto-engano de que a gente vai fazer e a gente acaba esquecendo da nota de campo, porque outras coisas vão surgir, tá? Então, assim, tem um conselho que o Ian Dai eu estou tentando seguir, é que ele divide em 4 categorias de coisas, né? As suas, digamos assim, obrigações. Urgente é para amanhã. É para amanhã e não pode passar de manhã porque é muito importante. É urgente, mas não é importante. Quer dizer, é para amanhã, para essa semana, mas se você não fizer, não vai ser grave, mas não vai ser tão grave quanto o que é importante. Não urgente, não importante. Não é para bem agora. Mas você não vai deixar de fazer, porque senão isso vai se tornar urgente, né? E é importante. Né? E urgente, não urgente e não importante. Aí esse aí está mais tranquilo. É importante que você tenha tempo para pensar, tá? Tempo para não fazer nada, tá? Então, quando eu estou falando aqui para vocês, não é para vocês deixarem tudo na vida para vocês serem grandes pesquisadores, não. Esse tempo ocioso, que às vezes você trabalha sem ter a sensação de que está trabalhando, que está tendo a obrigação de fazer aquilo, é muito positivo, tá? Porque aí surgem boas ideias. Então, claro, é bom você vai deixar tudo
a vida melhorar? Não. Você vai seguir de maneira completamente sistemática, metódica, quase neurótica? Não, você também não vai fazer isso. Então, existem algumas coisas que você vai fazer com certa urgência e outras não. Tá? As notas de campo, elas costumam seguir a categoria urgente e importante. Tá? Então, não deixa para depois, justamente porque a sua memória pode te enganar. Requisito mínimo. Tá? Qual é o requisito mínimo no dia da coleta? O mínimo que você tem que fazer. Tá, hoje eu vou fazer o mínimo possível, eu não quero saber. Não deixar notas claras porque você possa compreendê-las depois. Você precisa colocar de uma forma maravilhosa, mas esclareça notas para que você possa compreendê-las na posteridade. Tá? Então, esclareça, deixe claro. Então, lembra daquilo que eu falei, você está anotou meia palavra. Né? Complete essa palavra. Anotou meia frase, complete essa frase. Né? Escreva algo que denote por que isso é aquilo. Tá? Então, esclareça as notas para que você possa compreendê-las depois. 4 conselhos sobre modos de trabalho. Coloque enfeites, tá? Separado, ou seja, coloque enfeites para destacar aquilo que você que é mais importante. Escreva bilhetes sobre o que precisa ser investigado mais profundamente. Colhe na geladeira, colhe no seu quadrinho de recados, colhe no seu caderno. Mas que precisa ser investigado, né? Escreva bilhetes sobre o que você acha que precisa ser investigado mais profundamente. Eleja categorias emergentes possíveis. Eu estou dizendo para você dizer, olha, essas vão ser as finais. Não. Pense no pode ser. Será que não pode ser isso? Pode. Mas você vai se comprometer com ser isso? Não, não vai ainda. São categorias que podem emergir. Então, ao longo do processo, você vai pensando, pode ser aquilo, pode ser isso, pode ser, né, assado, frito ou cozido. Então, você começa, né, a tentar achar essas categorias que podem estar emergindo dos seus dados. Tá? Tente achar regularidades e diga assim, olha, eu acho que isso aqui pode acontecer, mas esteja aberto à possibilidade de que essa não seja a categoria final. E tente relacionar, e eu acho que esse é o ponto mais importante das notas de campo, e que as pessoas não costumam levar isso muito a sério. Né? As notas de campo, elas gostam muito de usar para pegar essas categorias emergentes, para dizer que estão sentindo alguma coisa no direta, é até um pouco clichê, né? Escreva como você está se sentindo, porque você é um instrumento de coleta de dados, né? E às vezes dá a impressão de que o pesquisador ele não tem objetividade nenhuma e que ele está à mercê do seu próprio humor, quando a gente sabe que não é bem assim, tá? Que não é que o nosso humor influencia, na nossa observação, influencia um pouco, sim. Mas, né, você tem um referencial teórico, você tem uma noção do que é anotar, né? Então, por mais que o seu grau de motivação não seja o maior naquele dia, você sabe basicamente o que fazer no campo de vista técnico, né? E aí, né, o que acontece? Quando você estiver revisando as suas notas, tente achar relações entre o que acontece no dia 1 da coleta com o que acontece no dia 2, ou entre coisas que acontecem no mesmo dia 1, entre sujeitos diferentes, tá? Então, tempos e sujeitos, é muito importante de você tentar achar relações, tá, entre eventos, fenômenos e processos descritos nas notas. Porque, no fundo, a sua interpretação vai ser uma rede de relações entre algumas poucas coisas que você vai enumerar na sua pesquisa, tá? Então, é bom que você veja como essas relações acontecem, né? Veja como essas relações acontecem. Porque o objetivo principal da pesquisa qualitativa é você
tentar compreender como essas coisas acontecem. Então, eu vou fazer uma descrição e uma interpretação desses processos. Tá? Então, aprofunde a compreensão do seu próprio trabalho de campo. Tá? Então, o aprofundamento vem em grande parte do trabalho fora de campo. Por quê? Quando você está lá coletando no campo, você não tem todo o tempo para fazer análise. Claro, você vai estar todo o tempo analisando as coisas, mas você não tem nem tempo e nem energia para analisar e coletar da mesma forma do que só analisar. Então, quando você chega fora do campo e você se senta para revisar suas notas e trabalhar nas suas notas, você vai ter ali um contexto muito mais propício de pensar e conjecturar coisas. E é por isso que, embora o trabalho com as notas seja mais urgente, o pensamento sobre esse trabalho das notas é uma coisa que vai estar acontecendo na sua cabeça e que é bom que você tenha momentos para você fazer isso sem pressão. Tá? Então é bom ter os momentos em que você precisa de uma pressão, mas também é bom, é positivo e saudável, até para a nossa própria mente, né? Que você tenha tempo também para você pensar, só pensar, sem fazer nada, entendeu? Verifique também, né, as notas de campo. Vê se os dados que você tem nas suas notas de campo são fidedignas. Tá? Um outro conselho, não assuma a credibilidade dos entrevistados. A gente chega para entrevistar e muitas vezes a gente já chega com a certeza de que aquela pessoa está falando a verdade absoluta. Né? Mas, na verdade, pode ser uma visão dela e pode ser até uma dissimulação. Tá? Pode acontecer, gente. Tá? Não admitam que todos os seus entrevistados são igualmente críveis. Tá? Existem pessoas mais dissimuladas que as outras e pessoas mais honestas do que as outras. Isso é natural acontecer, porque, enfim, né, nós somos todos diferentes. E nessa dimensão aí de credibilidade, alguns são mais críveis do que outros. Tá? Vai ter sujeitos de pesquisa que vão tentar te manipular, porque não é legal para eles passar a informação para você. Ou tem alguns que têm um estilo um pouco mais perverso e são naturalmente mais manipuladores, né? Então, assim, claro, estou dizendo que todo mundo é psicopata? Não. Estou dizendo que pode acontecer, né? Então, você não pode chegar e assumir a credibilidade dos entrevistados, tá? Você vai construindo relações de confiança no campo e, naturalmente, essa confiança ela é diferente de sujeito para sujeito, tá? Então, o importante é que você tente cruzar essas informações e cheque seus dados. Significa que você vai ficar desconfiado de todo mundo? Não. Você vai dar a palavra para a pessoa falar, vai escutá-la, né, sem maiores restrições, né, vai ouvir o que ela tem para falar e vai analisar, vai fazer a checagem. Né, não vai confiar que aquilo ali é a verdade última. Né, faz uma checagem. Né? Se alguém fala para vocês, por exemplo, que o PPC da LINF foi aprovado no ano de 2005, um professor da UFOPA, bom, ele é crível ou ele não é crível? Ele fez de propósito ou não fez de propósito? Não interessa tanto nesse momento. Interessa que o curso de LINF começa a partir da UFOPA, né? Que é 2009, 2010. Tá? Se ele diz que é 2005, ele pode ter mentido para te enganar, mas ele se enganou nessa informação. Tá? Ele pode ter feito também de uma forma que ele se enganou simplesmente, né? Perdeu, né? Mas essa informação é crível? Não é. Tá? Então, existem informações críveis e existem pessoas mais críveis que as outras. Então, basicamente, a forma de você fazer isso é analisar consonâncias e dissonâncias entre relatos, tá? Então, tente fazer isso. Simplesmente pegue uma informação e diga, nossa, né? Nossa, eu vou acreditar nisso aqui, porque pode ser fake news, né? Já sabem, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui a bateria do meu fone aqui. Deixa eu ver se o outro já deu uma carregada aqui. Está em 10% só. Vamos ver. Ah, tá aqui. Pronto. Acho que deixa eu ver. Não está saindo. Só um segundinho. Agora sim. Tá? Então,
analise consonâncias entre relatos, entrevistas, analise consonâncias entre coisas que as pessoas vão te dizendo no campo, no caso que você não vai trabalhar com entrevistas, e cheque documentos, né? Cheque relatos de outras pessoas, né? Cheque coisas que você mesmo viu, tá? E tente reconciliar. Às vezes a pessoa não faz isso na maldade, tá, gente? Ou melhor, acho que na maioria das vezes as pessoas não fazem isso na maldade, né? Então, elas até querem contribuir com a pesquisa. Quando elas não querem contribuir com a pesquisa, a minha sensação é que elas se alijam um pouco do processo, aqui no nosso contexto. Então, assim, às vezes a pessoa não fez por maldade, né? Mas ela pode ter te dado uma informação que é ligeiramente errada, mas porque ela se expressou mal. Às vezes, porque você entendeu mal, tá? Então, tente reconciliar essas coisas. E se elas forem irreconciliáveis, certifique-se de que aquilo que você vai descartar, né, que aquilo seja, de fato, inverídico. E você anota isso nas suas notas de campo. Olha, hoje eu estou descartando essas informações porque, aparentemente, elas não são válidas. Mas pode ser que depois apareça alguma coisa que mostre que elas são. Então, não descarte completamente. Agora, tente seguir uma linha, né, orientando, né, essas informações que você está coletando. Então, você pode também registrar dados de outras formas que não sejam escritas, tá? Então, meios, né? Como que você vai fazer isso? Gravação, áudio, vídeo e fotografias, tá? A complicação que você vai ter é que você vai ter que obter autorização, tá? Você vai gravar alguma coisa? Você tem que pedir. E quando você pede, não é, ei, maninho, eu posso gravar? Não, é por escrito. Não é por quê? Gente, assim, as pessoas têm diversas motivações para fazer o que elas fazem, tá? Gravem isso, né? Então, pode ser que uma pessoa diga assim, olha, não, eu falei para você que eu autorizo, mas não autorizo mais. Se você tem isso por escrito, é mais difícil da pessoa te, digamos assim, bater o pé e dizer que não quer mais, tá? Até porque quando você dá um papel para ela, dá uma impressão de que é mais profissional. Então, pode ser que ela falou alguma coisa e ela, poxa, mas eu não quero publicizar isso, né? Claro, existem formas de você, mesmo depois de você pedindo autorização, você tranquilizar o sujeito de pesquisa de que essas informações ficarão em sigilo, porque você tem um compromisso ético de protegê-los, tá? Especialmente, né, no que tange a instituições, tá? No que tange a instituições, às vezes os gestores ficam bastante preocupados de ceder informações e essa informação ser uma prova, né, contrária, né, a ele, né? Ou seja, algo que depõe contra ele. Então, é importante que você desenvolva essas relações de confiança e diga, olha, eu não vou publicizar isso, né? E você não faça, tá? Não vai dizer, não, não vou fazer, não. E aí depois você vai e faz, né? Porque aí você acabou com o aspecto ético, né? Tá? Então, sempre peça autorização e sempre peça autorização por escrito, até juridicamente isso é importante, tá? Se você for fazer gravação de áudio, de vídeo, tirar fotos, o importante é que você domine os dispositivos antes do uso, tá? O instrumento deve te ajudar. Não colete dados sem ter certeza de que ficarão bons, né? Então, vou dar um exemplo. Você pode fazer uma pesquisa, pegar o seu celular para registrar áudio e simplesmente o áudio ficar horrível, né? Então, não perca seu tempo, né? Não comprometa o ambiente de pesquisa com algo que não vai ficar bom. Eu mesmo já cometi esse erro, né? E também desligue o celular se for gravar. Eu digo, não se você gravar com o celular, porque com o celular desligado você não consegue gravar, óbvio, né? Mas desligue o celular se você for gravar com um gravador, por exemplo, porque o celular pode tocar, né? Se você for gravar com o celular, desliga a internet, né? Porque aí não vai chegar mensagem no WhatsApp, não vai dar aquele problema, né? Pode ser que alguém te ligue, então bote no silencioso, tá? Bote no silencioso, sem vibração,
para que não atrapalhe a gravação. Isso se você for usar o celular, tá bom? Prepare-se também para revisão e edição de registros antigos, tá? Então, claro, você pegou aqui, né, uma entrevista. Você vai transcrever tudo? Bom, se você tiver recursos humanos, eu recomendo que você faça isso. Se você tiver um bolsista, por exemplo, né, que siga um projeto, bote ele para fazer a transcrição, tá? Mas se você não tiver, né, você escuta tudo e vai apontando o que é mais importante selecionar. Porque se você for transcrever, você vai gastar tempo e energia, tá? A menos que você queira fazer muito essa tarefa e ela sirva muito como um bom exercício, né? Quando você for revisar e editar registros antigos, né? Quando você for trabalhar com registros antigos, aponte os aspectos importantes que vão te ajudar na leitura linear posterior. Então, no caso de entrevistas, né? Você pode pegar aspectos, né? Pega uma cópia dessa entrevista, né? E edita, para você ter as partes faladas que são as mais importantes para você. Não vai ficar ouvindo a entrevista toda, transcrevendo a entrevista toda. Não, ouve a entrevista toda uma vez para relembrar, para fazer essas anotações, e depois você vai só retomando esses aspectos, tá? Então, sempre foque nos aspectos mais importantes. E aspectos mais importantes são aqueles que estão relacionados com as suas questões de pesquisa, gente. Que respondem às suas questões de pesquisa, tá? Lembrem-se disso. Gravações, né? Quando você for usar gravação, não se confie de que, depois eu anoto, porque quando eu for ver a gravação, porque você assistir a gravação e assistir o processo real, que a coisa está acontecendo, é diferente. Não é a mesma coisa. Tá? Até o ângulo. Quando você vai gravar alguma coisa, você foca em um ângulo particular. Quando você observa o evento, você tem uma variabilidade desse ângulo. Tá? Então, é importante que você tome notas também durante o processo de filmagem. Se você for filmar uma aula, por exemplo, tá? Filme, mas anote o que está acontecendo. Por quê? O que acontece? Né? Você pode colocar os alunos ali para resolver problemas em equipes, né? Fazer um ensino por investigação guiada, né? Às vezes os alunos te chamam para fazer pergunta, não tem como filmar todos, né? Você não tem como filmar todos. Então, é bom que você vá anotando as coisas que vão acontecendo e que a gravação sirva como um complemento, tá? As notas, e que as notas sejam de complemento à gravação, né, como fontes de triangulação. E quando você for elaborar esses produtos, tá, gente? Pelo amor de Deus, edite, tá? Mas não distorça. Então, busque qualidade sem deformar o material para soar favorável, tá? Não distorça os dados para parecer que a sua interpretação está certa. Pelo amor de Deus, tá? Edite, mas não distorça. As informações, elas têm que ser coerentes e elas têm que aparecer sem que você distorça o processo, tá? Mantendo um diário pessoal, tá? Como eu falei ainda agora, né? É bem até pouco clichê, mas muitas pessoas, né, dizem para você ter um diário em que você capta seus sentimentos ao longo do processo de coleta e análise de dados. Faça isso, tá? Por quê? Né? Porque a sua inspiração vai mudar, a sua vontade de trabalhar vai mudar, tá? A sua relação com os sujeitos de pesquisa vai mudar, e isso muda a pesquisa, e é importante que você entenda certos processos, que às vezes são ocasionados por sentimentos. Né? Uma dica, tem 7 expressões faciais universais que são 7, né? Vou já tentar rememorar todas aqui, que você usa para descrever sentimentos. Tá? O Paul Ekman, que é um dos caras mais importantes aí no estudo das emoções, né? Ele descobriu esse dado. Ele foi para uma tribo afastada, aborígene, eu creio que em Samoa,
né? Uma tribo bem afastada mesmo. E essa tribo nunca tinha contato com a civilização ocidental, né? Essa civilização não tinha tido contato com civilização ocidental ou qualquer outra civilização humana, né? Então essa era uma civilização isolada. Essas pessoas apresentavam as mesmas emoções, tá? E expressões faciais, ou seja, tinha uma correlação entre alegria, tristeza, raiva, nojo, desprezo. Estão faltando duas aqui que eu não me lembro aqui. Deixa eu anotar aqui para não me esquecer. É a alegria genuína, né? Alegria, tristeza, raiva, nojo, desprezo. Tá? A diferença entre nojo e desprezo é que o nojo você considera tóxico para você, né? Vai te provocar um problema de saúde, tá? E desprezo, você julga aquilo inferior a você, menos humano, tá? Alegria, tristeza, raiva, nojo, desprezo. Deixa eu procurar aqui no Google que eu vou já rememorar aqui, ó. Vamos lá. Então aqui é emoções ou Ekman. E naquele filme, Divertidamente, vamos ver aqui, ó. Wikipédia, né? Eu vou saber aqui. Ah, ele tem também uma tecnologia. Se vocês quiserem se informar melhor um pouco, né, tem um cara muito bom aqui no Brasil que é o Victor Santos, do Metaforando, né? Ele tem um canal Metaforando, né? Então ele foi consultado para aquela série Lie to Me, né? E ele também assessorou como é que é aquele filme o Divertidamente, né? Tá aqui, ó, emoções. Tá aqui, ó, surpresa. Tá aqui, surpresa. Tem sétimo, né? Entretanto, as básicas. Aí, claro, aí disso ele vai combinando essas emoções para formar essas outras, né? Mas são 7 aqui, ó. Na verdade, tem 6 aqui, né? Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui. É a surpresa, né? E aí, se vocês forem ver nesse canal, o cara ele mostra para vocês o que as pessoas sentiram no momento em que foi falado alguma coisa para elas, alguma coisa dessa natureza, né? Tem 7 aqui, mas só tem 6 apontadas, né? Então, essas microexpressões faciais, né, são coisas, às vezes, que para nós são pouco perceptíveis, são muito rápidas, mas elas são universais. Isso quer dizer que as emoções são universais? Não. A forma com que a gente sente expressa elas de forma microscópica, sim. Mas a forma com que a gente emula e que a gente simula essas emoções, e às vezes até dissimula, elas são diferentes. Tá? Mas, por exemplo, se você sentir uma sensação de alegria genuína, você vai contrair, por exemplo, o músculo risórios, né, o músculo risório da face, o orbicular dos olhos, né, tem um conjunto de músculos que são disparados, né, até porque a espécie humana, né, o Douglas sabe muito melhor do que eu, né, tem uma variabilidade genética muito pouca, né, que não nos permite nos classificar em raças biológicas, tá? O conceito de raça, né, para quem não sabe, ele é social, né? Ele está mais associado a caracteres fenotípicos que expressam relações sociais entre povos, né? Então não existe, por exemplo, um sujeito de raça negra, de raça branca ou caucasiana, o que quer que caucasiano signifique, né? Raça moreno, raça pardo, raça indígena, não. Temos aqui seres humanos de grupos sociais diferentes aos quais nos referimos como raças, e em alguns casos etnias, né? Então, por exemplo, os indígenas, né? Por exemplo, são da raça social indígena, eles têm diversas etnias. Então, tem os Waiwai,
tem os Waiwai, arara vermelha, tem os tupinambá, não, os munduruku, né, por exemplo, lá na nossa própria universidade, né? Lá nos africanos, por exemplo, tem o povo do Banto, né, ou Bantu, tem outros povos africanos também, né? Os europeus têm os balcânicos, né, que é o pessoal lá do leste europeu, né? Tem os latinos, que estão ali associados a Portugal, Espanha, França, né? Ali que são descendentes do Império Romano. Tem os saxônicos, né? Que são os ingleses, alemães. Aí tem outros povos também na Ásia, né? Que tem outras etnias diferentes, né? Aí já está mais vinculado a país. Mas dentro de um mesmo país, às vezes, tem pessoas de etnias diferentes, né? Então, são dois conceitos aí que são sociológicos, tá? Não são biológicos. Os conceitos de raça e etnia. Tá? Nem lembro que eu comecei a falar sobre isso, né? Sim, porque a gente estava falando sobre variabilidade genética, né? Então, as emoções, elas se expressam microscopicamente, né? Involuntariamente, da mesma forma para toda a espécie humana, tá? Basicamente, você pode usar esse dado, né? De alegria, tristeza, raiva, nojo, desprezo. Claro, você não vai se tornar um especialista em detecção de expressões faciais. Você vai, baseado nas próprias emoções que você sente, ou no que as pessoas te falam, né? Anotar as emoções dos outros, mas baseado no que você experiencia como alegria, como tristeza, como raiva, como nojo, como desprezo, como surpresa, você pode usar isso para monitorar suas próprias emoções também. Ok? Então, quando você for escrever o seu diário de bordo, né, nessa parte das emoções, eu vou escrever aqui, né, as 6 emoções universais, né? Claro, elas são básicas, né? São os building blocks, né? Ou seja, aquele de construção, né? Então, raiva, nojo, desprezo e surpresa. Você sabe muito bem quando você sente cada uma dessas coisas, né? Então, é algo que você pode usar como referência para dizer, olha, hoje eu estava alegre, hoje eu senti nojo da minha pesquisa, né? Hoje eu senti nojo de estar naquele lugar. Então, claro, muito dificilmente a gente vai sentir isso pela nossa pesquisa. Agora, imagine alguém que está fazendo uma pesquisa em ciências sociais e tem que ir para um lugar em que não tenha saneamento básico, por exemplo, né? E que o esgoto está ao céu aberto. Bom, você julgaria essa pessoa por ela ter sentido nojo, né? Enfim, até porque é uma coisa normal, né? Então, é natural você sentir um pouco de nojo até que se acostume, né? Desprezo. Essa emoção é perigosa. Se você está sentindo desprezo por si ou pela pesquisa que você está desenvolvendo, você anota. Mas é bom que você tente trabalhar isso. Aí eu vou dar aquele conselho de sempre, né? Eu estou em formação em psicologia. Eu nem gosto de dizer que eu sou um psicólogo em formação, porque psicólogo é qualitativo, ou você é ou você não é. Não tem, eu sou meio psicólogo. Eu sou 30% psicólogo, como o pessoal gosta de colocar 3/10 psicólogo, né? Ou você é ou você não é. Eu sou um estudante de psicologia, né? Mas como estudante de psicologia, né, eu dou, né, eu compartilho o que eu tenho aprendido na universidade. Tá? Então, assim, registre também, além dos seus sentimentos, reflexões sobre o seu trabalho de pesquisa. Às vezes tem uma ideia e você não anota, né? Você deixa passar. A Amanda até me ralhou ontem, porque às vezes eu tenho uma ideia e eu não anoto, né? Aí eu deixo passar, né? Até quando eu estou escrevendo canções, né? Você anote, né? Registra as reflexões que você fez, por mais errôneas que elas podem ser, porque quando você for, você pode questioná-la, ok? E também uma coisa muito importante de você anotar no diário de bordo, no seu diário pessoal, são os seus vieses.
Tá? Você é um instrutor de pesquisa. Você tem que ter coisa para você mesmo, ou para você mesmo, e você tem que ter a honestidade de falar para o seu interlocutor. Quem vai ser seu interlocutor? Seus pares. Né? Quando você vai um artigo científico sobre a exposição em congresso, você tem que ficar com tá? Então, antes da gente passar para a síntese e para o exercício, né? Hoje a aula foi um pouquinho mais curta, né? Eu acho que porque, assim, não é tão simples, mas ele é mais específico, a gente se focou um pouco mais do que nas outras aulas, tá? Mas eu prefiro deixar um pouco menos de informação nisso, porque isso é um ponto delicado, né? Até mesmo vocês discutiram, né? Mas eu queria relembrar o que você vai anotar, né? E a gente falou isso na aula passada, o que você vai anotar dependendo do método que você use, tá? Então, no seu diário de bordo, né? Dependendo do método de coleta de dados que você usa, né? Se você estiver trabalhando com entrevistas, se você estiver trabalhando, por exemplo, com linguagem, com discurso, você quer analisar os discursos das pessoas. Você anota o que elas falam, tá? Mas você pode anotar também a linguagem corporal para ver se o que ela fala bate com o discurso. Por quê? Às vezes uma pessoa, ela te fala algo hesitando. Então essa hesitação, ela vai se mostrar no momento que ela for falar. Ela vai meio cheia de certeza, depois ela, será que é isso mesmo? Então, por exemplo, se você estiver numa entrevista, e você estiver fazendo notas de campo, né, ao mesmo tempo que você está fazendo a entrevista, né, se você for fazer um registro, anote palavras, frases, né, que sejam regulares, né, na fala da pessoa, que expressem uma ideia, anote a ideia central, anote quando ela hesitou, anote quando ela demonstrou ter certeza, né, anote quando ela ficou em dúvida. Então, na entrevista, por exemplo, se você estiver fazendo anotações, então anote linguagem verbal, linguagem corporal. Isso, claro, se o seu referencial teórico, se a sua pergunta de pesquisa te pedir para você analisar a linguagem, tá? Na observação, essa informação sobre a linguagem também vai valer. Se o método que você escolheu foi observação, faça essas anotações. Interações, né? Anote com quem mais os sujeitos interagem. Esse sujeito aqui que de repente é central na minha pesquisa, com quem ele interage. E aí, a partir das interações, você pode ir enumerando outros sujeitos também que vão te dar informações importantes, né, para a sua pesquisa. Às vezes não é bem a interação, não é a ação, não é a linguagem, mas é o ambiente. Você quer saber, por exemplo, né, como é que o ambiente, né, de trabalho numa escola, por exemplo, influencia no adoecimento docente. Então, tu precisa ver lá, por exemplo, que você tem vários professores que estão, por exemplo, desenvolvendo síndrome de burnout. E eles aparentemente não têm uma carga horária muito lotada na escola, trabalham normalmente, mas às vezes o ambiente, né, ele é psicologicamente tão pesado, né, que ele pode trazer consequências para esses professores. E eu não estou falando do ambiente psicologicamente, eu estou falando do ambiente no geral, no ambiente físico, né? Como, às vezes, as pessoas mostram informações sobre elas, deixando mensagem no ambiente. Tá? Por exemplo, quando uma pessoa, né, vai cometer um crime, né, de pichar uma parede, ela está deixando uma informação sobre ela ali. Ela está deixando um registro humano. Né? Quando você investiga a sala dos professores, que é um ambiente, nesse ambiente podem ocorrer interações, podem ocorrer linguagens, podem ficar registros que demonstram, né, a existência de seres humanos ali, e que esses seres humanos, né, por serem seres humanos, têm determinadas formas de vida. Tá? Se você for fazer uma pesquisa documental,
você tem que anotar sobre os documentos, sobre os artefatos, sobre os elementos gráficos, como é que são esses documentos, né? Esses documentos são de quando? Quando você documentou, né? Quando é que você registrou, né? De quando são esses artefatos? Você pode ou não pode levar para casa? Se você não pode levar para casa, quais são as características desses artefatos, desses elementos gráficos? Tá? Então, esse quadro da aula 5 vai te ajudar bastante a saber o que anotar. E, claro, não só ele, porque você vai ter que enumerar um objeto de pesquisa, você vai ter que enumerar sujeitos de pesquisa, você vai ter que enumerar métodos, vai ter que enumerar referenciais teóricos. E esse delineamento, que é a relação lógica que se estabelece entre todos esses elementos e o problema de pesquisa, vão te dizer, olha, você tem que anotar isso. Por isso que essas atividades da construção do projeto, elas são importantes, porque cada vez mais vai ficando mais claro para você aquilo que a gente chama, e vai chamar na próxima aula, de unidade de análise. Qual é a unidade que eu vou analisar? Né? Qual é a unidade que eu vou analisar? Aí, claro, tem outra coisa, né? Para cada unidade de análise, eu vou precisar de uma ou mais unidades de coleta de dados para eu fazer a minha investigação, tá? A mesma coisa vale para sensações e significados, tá? Desculpa, para sentimentos. Né? Se você estiver interessado em fazer pesquisa de sentimentos, né? O que você vai ter que anotar dos sujeitos e os seus também, né? São sensações e significados que eles atribuem, né? Então, é muito importante que você salve, né? Inclusive era por ter colocado isso no slide da aula de hoje, né? Salve esse slide para você ter aqui como noção que cada técnica que você usar vai trazer um tipo de dado e que cada tipo de dado, né, que provém de uma técnica, vai estar ligado com um referencial teórico, vai estar relacionado com um método, uma metodologia e vai estar relacionado com uma fonte. E tudo isso, né, tem que ter uma relação lógica, de coerência, de consistência com a sua pergunta de pesquisa, com o seu problema de pesquisa. Gente, parece que é simples fazer uma pergunta, mas não é simples, é difícil. É difícil, tá? Então, assim, é o que eu digo para os meus alunos, para todos os meus alunos, quando eles começam a fazer uma pesquisa. Desses alunos, de 100%, 110% ignoram o que eu falo. Né? E eu já vou discutir aqui com vocês. Todos eles ignoram o que eu falo. Eu digo assim, você tem que começar com uma pergunta sobre o que é o seu tema de interesse. Eles dizem, como assim, professor? Faça uma pergunta, tentando relacionar as coisas que você quer estudar. Tente resumir o seu interesse a uma pergunta, a responder uma pergunta. Aí eles, professor, ignoram completamente isso. Professor, eu tenho um esqueleto aqui do meu TCC. Não serve de nada. Porque esse teu esqueleto pode estar todo descanguelado. Né? Ele pode estar todo torto. Por quê? Porque você começa propondo um objetivo que não se relaciona com referencial teórico, que não se relaciona com método de coleta de dados, que não se relaciona com método de análise de dados e que não vai trazer resultado nenhum. Né? Por quê? Porque você não tem uma pergunta estruturando. Né? Mas é difícil, né, de fato, a gente compreender, né? A gente começa a compreender essas coisas depois que a gente começa a estudar epistemologia, né? Quando a gente começa a estudar bacharel em particular, porque o bacharel vai dizer para a gente todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Tá? Não existe conhecimento que não seja resposta a uma pergunta. Tá? Todo conhecimento surge de um contexto. Então, até, por exemplo, aquelas coisas da matemática, da física, da biologia, que são meio independentes de contexto, ou que se aplicam a vários contextos diferentes, né, como, por exemplo, o conceito de força, o conceito de integral, o conceito de gene, né? Essas coisas surgiram em um contexto como respostas a perguntas. Né? Então, é importante que, quando você for fazer um projeto de pesquisa, um processo de pesquisa, né, o projeto é quando você vai imaginar sua pergunta você vai imaginar sua pesquisa no futuro. O processo de pesquisa é quando você, de fato, vai implementar ele. Né? E o relatório da sua pesquisa é quando você já fez e vai escrever o que você fez. Né? São 3 etapas diferentes, tá? Que a gente pode caracterizar de forma diferente. Você precisa ter clareza de qual é a pergunta que você quer responder. Tá? Se, por exemplo, eu quiser responder uma pergunta sobre aprendizagem
e eu disser assim, não se espantem com o que eu vou falar. Os alunos gostaram da atividade que eu propus aqui com, sei lá, vou citar qualquer coisa, com modelagem científica. O que significa que eles aprenderam. Me desculpa, mas não tem pesquisa nenhuma aí. Primeiro que não tem relação com referencial teórico, porque o cara vai lá e propõe teoria da aprendizagem significativa, né? Aí depois coloca metodologia, análise de conteúdo, né? Bom, só aí já está errado, né? Por quê? Porque se você bota teoria da aprendizagem significativa e análise de conteúdo, no mínimo você tem que identificar os subsunsores dos estudantes e como esses subsunsores mudaram. Tem nada lá no Ausubel dizendo que eu gostei, é porque eu aprendi. Não tem nada, não tem relação entre essas coisas. Então essa pesquisa está sem um delineamento, né? Ela está sem uma relação lógica entre os pedaços dela. E é isso que acontece em geral quando os alunos dizem que já chegaram com o esqueleto do TCC. Eles chegam com um monte de coisa escrita e que não tem relação nenhuma. E existem trabalhos, gente, na literatura. Hoje é muito mais difícil disso acontecer. Tá? Muito mais difícil, porque as revistas estão muito mais exigentes. Tá? Então, mas às vezes ainda acontece. Aí a pessoa diz assim, eu propus essa proposta didática aqui, eu implementei, os alunos gostaram, pronto. Tá, mas como é que eles aprenderam? Quer dizer, se eles gostaram, eles aprenderam. Agora não tem nenhuma evidência, né, de que eles agora sabem usar o conceito de força de uma forma mais próxima da científica. Qual é a evidência? Eles gostaram, né? Então essa pesquisa não tem nem pé nem cabeça. Pode até ser que a proposta didática seja muito interessante e que possa virtualmente trazer algum resultado. Mas esse resultado não foi trazido num artigo que disse os alunos gostaram, portanto eles aprenderam. Isso acontece muito em trabalho, em congresso e em relato de experiência. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque toda pesquisa ela tem que ter um delineamento e, portanto, uma relação lógica entre pergunta e problema de pesquisa. Qual a diferença entre problema e pergunta de pesquisa? Bom, o problema ele pode ser expresso como uma pergunta, mas o problema ele é um sistema de relações. Tá? É um sistema de relações que precisa ser resolvida, ou seja, que precisa ser articulada para que ele se feche. Tá? A pergunta é uma interrogação que você se faz. Né? Então, você pode colocar o seu problema na forma de uma pergunta. Mas você pode colocar o seu problema na sua forma afirmativa também. Em geral, a gente costuma fazer isso e já engata com os objetivos. Né? Ainda tem muito poucas pesquisas relacionadas a como os estudantes conceitualizam sobre o conceito de função de Estado, ou sobre o conceito de higiene, ou sobre o conceito de, vamos dizer aqui, pegando pesquisas em aprendizagem, porque também estão mais próximas de mim, né? Ou como os professores em serviço, né, vão desenvolvendo o seu conhecimento pedagógico, né? Isso também é uma pergunta, né? Então você pode dizer assim, na forma afirmativa, ainda há poucas pesquisas afirmando, né, ou informando, ou melhor, descrevendo os processos pelos quais os professores vão aprendendo conhecimento pedagógico. O nosso objetivo é fechar essa lacuna, trazendo uma pesquisa nesse sentido. Você colocou um problema na forma de uma afirmação. Mas, em geral, uma pergunta ela sintetiza melhor e ela deixa mais fechadas as amarras do problema de pesquisa. Então, você coloca o seu problema, eu sempre sugiro que seja na forma de uma pergunta. Tá? Mas como é que você vai saber se essa pergunta é válida? Revisão da literatura, no seu banco de estudos. Né? A partir do seu banco de estudos, você pode constituir um banco para fazer revisão sistemática ou uma revisão exploratória mesmo de literatura, que não vise esgotar a área, mas que seja representativa. Né? Então, de uma revisão da literatura, que você pegue ou que você construa. Tá? Depois disso, você precisa fechar qual é o seu problema. Né? Fechando o seu problema, esse problema vai te requerer, né, uma forma de visualizar as coisas. Lente de pesquisa, referencial teórico, a mesma coisa. Vai te requerer uma forma de atuar na realidade, né, que é uma metodologia. E essa metodologia tem que ser compatível com o referencial teórico.
tá? Tem que ser compatível com o referencial teórico. Se você diz assim, meu referencial teórico é Ausubel. O Ausubel, tá, gente, tem um detalhe na teoria dele, que o Ausubel só lida com conhecimento explícito e verbalizado. Se você diz assim, agora eu vou analisar o conhecimento que está implícito na ação dos estudantes. Me desculpa, então a sua escolha de lente de pesquisa foi muito ruim. Né? Você não deveria fazer essa escolha. Deveria ter sido feita outra escolha. Tá? Vai te requerer métodos adequados para fazer essa pesquisa. Né? E vai te requerer métodos de coleta e de análise de dados. Né? Então, eu falei primeiro do método de coleta, mas também requer métodos de análise de dados diferentes. Então, o que eu mostrei aqui na aula passada sobre essas 4 formas de coleta de dados, elas não são as únicas, elas não esgotam a discussão, mas elas são básicas e são importantes, né, para você se situar no terreno da pesquisa. E essas 4 técnicas levam a 4 tipos diferentes de dados. E, portanto, há formas diferentes de observar o mundo e, portanto, de fazer o registro. Então, a síntese da aula de hoje, basicamente, é a seguinte. Cadê o nosso outro slide aqui? O que registrar? Registre aquilo que seja compatível com a pergunta que você quer responder. Né? Vamos supor que você queira observar ações. Pode ser o que as pessoas falem seja importante? Pode, mas não é para isso que você vai dar prioridade. Tá? Você quer focar em interações. Você vai focar no que uma pessoa fala? Pode ser, mas dentro do que essa pessoa fala, você vai focar no como ela se relaciona com as outras pessoas. Por exemplo, interações. Então, você está querendo investigar ações e uma das formas de coleta de dados que você usa é a entrevista. É a mais adequada? Não. Não é mais adequada. Mas dentro dessa forma, tem coisas que você pode anotar? Tem, porque você pode perguntar para a pessoa o que ela costuma fazer. Ou seja, você está anotando a percepção dela sobre as ações. Né? E uma das descobertas que você pode fazer é que o que ela pensa que ela faz e o que ela faz é completamente diferente. Tá? Então, por exemplo, se você quer usar quer uma unidade de análise e a unidade de análise é a ação, né? O melhor de você usar é a observação. E você analisa a pessoa e a sua linguagem corporal e também na sua linguagem verbal, como é que ela emprega essa linguagem? Porque a ação e a verbalização, elas também acontecem de forma conjugada. Então, por exemplo, o que você escolhe falar para as pessoas? Talvez o conteúdo desse discurso não precise ser completamente anotado. A ideia geral seja anotada. Mas como essa pessoa dirigiu esse discurso? Né? Em que momento ela dirigiu? Isso expressa também ações dela. Né? O que ela fez, né, para ter que dirigir esse discurso? Né? Por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer uma retratação. Isso é uma ação. Tá? E ela vai falar um discurso de retratação. O discurso dela você pode pegar os pontos gerais, você não precisa anotar com profundidade o que ela está falando. Mas você precisa entender o que foi dito nessa retratação e por que ela precisou se retratar. Por exemplo, um evento que pode acontecer na sua pesquisa. Você pode estar investigando, por exemplo, sobre formação de professores, né? Um dos professores cometeu uma ação que ele, enfim, não achou adequada, e depois ele foi se retratar. Para você saber como é uma retratação, você vai ouvir o que ele vai falar. Tá? Mas na hora de anotar, você vai colocar como ele se projetou nesse discurso, né? Se ele, por exemplo, se ele gesticulou, se ele chamou as pessoas para fazer uma discussão, ou se ele falou sem muito comprometimento, porque tudo isso revela ações, né, que ele adotou e expressam condutas. Você vai anotar também o que o levou, né, a fazer isso. Então, talvez seja um evento importante.
porque você está preocupado em analisar quais são as ações das pessoas. Por exemplo, você vai entrevistar, não, você vai analisar, por exemplo, a construção de grupos dentro da escola, grupos de estudantes. Né? Então, às vezes, você pode até verificar que alguns grupos surgem mesmo que não haja afinidade entre as pessoas. Né? Mas por quê? Como é que você vai analisar isso? A partir das interações que elas desenvolvem. O que elas falam é importante? Mas como é que eu falei na aula passada? De segunda ordem. Tá? É de segunda ordem. O mais relevante é você analisar como se processam as interações. E aí, se você está estudando interações entre pessoas, você anota coisas relativas a isso. Tá? Se você está estudando linguagem, discurso, você anota o que está vinculado ao discurso. Então, no caso, se você não estivesse estudando as ações dos professores, mas você estivesse estudando o discurso, né, dos professores, no caso do professor que teve que se retratar, a orientação das suas anotações seria diferente. Entendeu? Então, você está sempre girando o seu ângulo de visão de acordo com aquilo que você quer observar. E o que é o que você quer observar? Aquilo que está associado com a sua questão de pesquisa, tá? Com o seu problema de pesquisa. Falamos de algumas práticas interessantes, tá? Para você fazer aí, construir suas notas de campo. Formas de melhorar suas notas de campo. Né? Falamos também de registros de dados de outras formas que não são escritas. E falamos também, né, da manutenção de um diário pessoal. É muito importante, junto com as suas notas de campo, tenha um diário pessoal. Né? Tenha um diário pessoal. E aí, né, vamos passar aí para o exercício. Né? Procure no seu banco de estudos informações sobre a construção do diário de bordo. Ou seja, o que os autores fizeram, né, e buscaram anotar no diário de bordos. No diário de bordo. Vocês vão ver que muitos trabalhos não descrevem as notas de campo. Eu creio que trabalhos no campo da etnografia são muito mais comuns esse tipo de registro. Oi, pessoal? Será que falhou aqui? Não, agora. Então, assim, no campo da etnografia, esses registros são muito mais comuns. Tá? Então, você pode ser que no seu banco de estado, do seu banco de estudo, você não encontre informações. Se você não achou, aí eu digo, o que você sugeriria aos autores do artigo anotarem? Tá? Por que eu pedi por que eu peço para vocês fazerem isso? Né? Se vocês não acharem, vocês vão ver que os artigos deles têm aspectos que são importantes, né? E que talvez, se eles tivessem redigido notas de campo, eles teriam que procurar coisas nesse sentido, entenderam? Então, esse exercício é para vocês notarem a relação entre método, entre referencial teórico, entre problema e entre o que eu vou anotar na prática, tá? Se tiver informação, bacana. Se não tiver, você sugira ao autor do artigo. Claro, não vai mandar um e-mail para o cara, acho que você deveria ter feito isso, né? Porque, a menos que você conheça a pessoa, né? E você tenha intimidade suficiente para fazer isso. Mas faça no seu exercício e discuta, faça essa crítica construtiva ao trabalho. 2, essa aqui é mais interessante. Elabore uma lista de possibilidades de eventos, fenômenos e processos que você poderá tomar nota e que estejam alinhados com o interesse de sua pesquisa, tá? Cujo plano, né, estamos construindo ao longo do tempo. Ou seja, a gente está construindo um projeto de pesquisa para vocês. O que, por exemplo, vocês esperam encontrar no campo? Tá? É importante que vocês... Que tipo de evento, de fenômeno, de processo você espera encontrar no campo? Tá? Esse que são os exercícios. Agora eu vou abrir para perguntas e comentários.
Vou abrir aqui o WhatsApp e vou mandar os slides, tá, gente, das aulas passadas. Colocar participação especial. Estou ajudando a monografia para conseguir finalizar e apresentá-la em breve. Legal, Niro. Fico feliz. Se quiser contribuição dos colegas, eu até me coloco à disposição aí, né? Mas principalmente os outros colegas também, né? Se quiserem para dar sugestões, né? Cadê o GA e metodologia? Aqui, ó. Tem aqui, ó. Qual é o seu tema lá no trabalho? Teoria dos campos conceituais, mais especificamente, se está no aula vinculada à teoria dos campos conceituais, do teórico. É verdade, falou. Na aula passada. É no fundamental, né? O professor é o de ouvir. É no ensino fundamental, né? Isso, certo. E aí, quais são os coisas aí que você está trabalhando da lista? Né? Remoto, terceiro aninho, sim. E assim, conceito que você está trabalhando lá, arranjo, essas coisas. Eu estou lendo um trabalho aí mais teórico na teoria dos campos conceituais. Em breve, acho que no prazo de um mês, eu devo estar submetendo. Até o final do ano, eu devo ter uma resposta, se foi aceito ou não. Mas estou desenvolvendo uma coisa com a teoria dos campos conceituais. E quando a gente fala do conceito, ele tem um sentido um pouco duplo, assim, né? Seu conceito ou a estrutura de como os estudantes usam esses conceitos para lidar com o mundo real. Incrível que pareça, né? Pois é, tá cortando muito aqui. Deixa eu ver o outro. Agora, tá melhor? Deixa eu ligar aqui o outro áudio aqui. Agora. Eu acho que é porque a minha internet está muito ruim. Sabe como eu sei que ela está ruim? Porque eu liguei aqui no 3G e no 3G não está saindo cortado. Na internet do Wi-Fi está saindo cortado. Então a gente já começa a pensar que talvez a AWSP esteja sabotando, né, a gente, né? Para que a gente pague um plano mais caro, sei lá.
porque não era assim, né? Então tá pior do que a internet do celular, para vocês verem, né? O Vergniaud, ele fala, por exemplo, que muitas crianças utilizam, sem saber, o isomorfismo da função linear. E eu fico assim, não é possível, cara. E aí, de fato, eles têm esquemas que incorporam esse invariante operatório da função, do isomorfismo da função linear. Mas é claro, eles não sabem disso, né? Então, por exemplo, às vezes, alguns conceitos, como por exemplo, o conceito de permutação, ele é um conceito em ação para a criança, mas a criança não tem o conceito científico daquilo, né? Mas ela tem a ideia intuitiva, às vezes do arranjo, por exemplo, né? E é por isso que eu te perguntei isso. O princípio fundamental da contagem, né, por exemplo. O princípio fundamental da contagem é uma coisa bem, digamos assim, bem sistematizada, bem teórica, assim, mas pode ser que os estudantes usem-no sem saber, né, implicitamente na ação e sem ter essa representação matematizada formal, mas que na prática, na ação, eles usem isso. Isso é um trabalho muito interessante, né? Porque de certa forma vai compor, né? Muito desse conhecimento em ação vai compor a base de conhecimento prévio dos estudantes quando eles chegarem lá no ensino médio, né, para estudar, né? Então é uma coisa muito relevante, bacana. Sim, nas situações que eu fiz a princípio parecia complicado, mas as crianças me surpreenderam exatamente. Tem muita coisa que as crianças sabem e ninguém nunca ensinou, né? É o que já veio, tá lá na cabeça delas, não, é porque muito dos nossos conhecimentos matemáticos e científicos são constituídos na experiência, né? Na experiência. Então, assim, as próprias concepções alternativas, né? As concepções alternativas que a gente estuda lá na física, na biologia, na química, né? Elas são frutos de conhecimento que surgem da ação sobre o mundo real, né? Sobre o mundo físico, o natural e social, né? Então, na verdade, a gente compreender completamente um conceito demora muito tempo, né? Mas a gente sempre começa a aprender esses novos conceitos a partir de construções prévias que a gente tem, né? Então, o professor de vai apresentar a teoria dos campos, eu gostei de cara, porque assim, a teoria dos campos conceituais ela é muito rica, né? O Vergniaud ele pegou muitas contribuições do Piaget e ele foi trabalhar na sala de aula e ele sempre diz assim, parece até às vezes que ele tá falando mal do Piaget e tal, não, ele está dizendo assim, ó, o Piaget ele foi um gigante, Piaget e Vygotsky foram gigantes, mas eles não trabalharam com didática. Ele tem um artigo que é algumas ideias piagetianas, né, fundamentais sobre didática. E ele diz que o Piaget nunca se interessou por didática, mas os didáticos se interessam por Piaget. Onde é que está o erro aí? Será que foi um erro de compreensão dos didáticos? Ou será que o Piaget não se deu conta do que ele propunha? Né? Então, aí ele vai dizer que lá no campo da didática, mais particularmente nos campos das didáticas específicas, que, claro, didáticas específicas, porque elas dependem do conteúdo do que está sendo ensinado, né? Ele vai ampliar a teoria dos campos conceituais a partir disso, né? E ele pega muitas influências vigotskianas, né? Que as pessoas não falam, né? Muito, não costumam falar muito. Mas tem o Piaget e Vygotsky na teoria dos campos conceituais que ele fala de uma forma assim muito clara, muito simples. E está em português esse livro, é um livro do Gempa, né? Eu não sei quem faz a entrevista com ele, mas acho que foi a Steppe Lagrossi, né? E essa teoria dos campos conceituais, como ela surgiu no seio da educação matemática, ela é muito utilizada no campo da educação matemática. Muito, muito, muito mais do que no campo das ciências, né? Então tem trabalhos assim... O próprio Verneuil tem um livro que é Matemática, Educação e Realidade, né? Que é um livro de 300 páginas, que ele descreve todinho o trabalho de estruturas aditivas e estruturas multiplicativas. Muito legal que
que você esteja desenvolvendo esse trabalho, né? Não tem como ensinar sem ter esse olhar mais crítico da aprendizagem. É automático os questionamentos de como o aluno está pensando. Estou gostando bastante para levar adiante. O objetivo é conseguir entrar no mestrado. Legal. Então, eu creio que seja isso, né, gente? Por hoje, né? Ficou todo mundo calado. Eu não sei se o Douglas caiu ou se ele saiu, o Andrei também. Né? Já deu até fome. Então tá, gente, um bom final de semana para vocês. Como sempre, é um prazer estar aqui, né, com vocês. E vamos seguindo, né? Vamos seguindo, tá? Então tá. Se tá te ajudando, Nira, lá no teu projeto, eu espero que os seus exercícios você esteja aplicando lá, né? Então, aí no caso, né, como você já está com o trabalho em andamento, né, não, eu acho que você já pode pegar esses exercícios, na verdade, você já está empregando lá no seu trabalho, né? Fico feliz de saber. Tá bom? Então, um forte abraço e um bom final de semana a todos. Vou encerrar a gravação.